Olá, turma linda! Esse vídeo aqui é sobre operação com frações. Nós temos 4 operações, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. E nós vamos realizar as operações aqui para que vocês aprendam como operar frações, como somar frações, como subtrair frações, como multiplicar e dividir. Então, vamos começar aqui com adição e subtração. E dentro de adição e subtração tem 2 subcategorias, que é quando os denominadores são iguais e também quando os denominadores são diferentes. Olha aqui, denominador são os números que dividem o número de cima, né? Então, eles são os denominadores, eles ficam sempre na parte de baixo. Então, nós precisamos olhar o número de baixo. Todas as vezes que for soma ou subtração, preciso olhar os números de baixo, que são os denominadores, ver se eles são iguais ou se eles são diferentes. Se for igual, é uma forma de resolver. Se for diferente, é outra forma. Então, a primeira forma que nós vamos resolver é quando eles são iguais. Quando os denominadores são iguais na adição ou subtração, o que eu faço? Eu só repito, eu conservo o denominador, repito, e opero em cima. Se for menos, eu opero a subtração. Se for mais, eu opero também. Nesse caso é mais, então 2 mais 6, 8. Então, é assim que realiza a operação com a adição e subtração com denominadores iguais, ok? Conserva o primeiro e opera o de cima. Conserva o de baixo e opera o de cima. Agora vamos para o segundo caso, que é quando os denominadores eles são diferentes. Quando são diferentes, a gente deve fazer o memecer, a operação de memecer. Tá vendo aqui? Menos e os denominadores são diferentes, aqui 3 e 4. Então, como é que nós realizamos o memecer? Então, eu pego os denominadores 3,4, passo um tracinho aqui e vou encontrar algum número que divida os dois, ou às vezes você não vai conseguir dividir os dois, então você precisa dividir um de cada vez. Então, eu vou dividir o 3. Qual o número que divide 3? Ele mesmo, né? Então, eu venho aqui, ó, coloco 3. Então, 3 dividido por 3, sim. 3 dividido por 3, 1. Então, o valor que der, né, o resultado, eu coloco embaixo do 3. Repito a vírgula e vejo, 4 dividido por 3, não. Então, eu vou repetir o 4 para fazer a operação depois. Agora sim eu vou achar um número que divide o 4. Qual é o número que divide o 4? 2. 2 divide 4? Sim. Então, eu coloco aqui 2. 1 divide 2, né? A gente não vai fazer essa operação. Quando chega no 1, encerra para esse número. Então, eu vou colocar 1 aqui embaixo, já encerrou para esse. Repito e opero agora, a gente está trabalhando agora só com 4, ok? Então, 4 dividido por 2, 2. Pronto. Não acabou ainda. Aqui, para esse, acabou, para esse não. Então, qual é o número que divide 2? 2. Repito 1, porque já encerrou para ele, e 2 dividido por 2, 1. Todas as vezes que ficar 1, significa que já encerrou essa operação. O que é que eu faço agora? Eu vou multiplicar esses números. Então, como é essa multiplicação? 2 vezes 2, 4. Aí, o resultado que deu, 4, né? Eu multiplico o outro. 4 vezes 3, 12. Então, o memecer de 3 e 4 é 12. Pronto, acabamos a primeira parte da operação, achamos o memecer. Então, qual é o objetivo de acharmos o memecer?
na operação de mais e menos, mais e subtração, quando os denominadores são diferentes, é eu fazer a mesma coisa dessa aqui, gente. Eu quero tornar um só denominador, ok? Então, aqui vai ficar 12. 12. E agora, o que eu vou fazer? Você vai dividir 12 por 3 e depois multiplicar pelo de cima. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vamos ver aqui. Aí eu vou colocar esse sinalzinho aqui só para a gente não esquecer. Embaixo divide, em cima multiplica. Embaixo divide, em cima multiplica. Então, 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. Então, eu vou colocar o 4 aqui. 4, ok? Pronto. 12, agora aqui. 12 dividido por 4, 3. Vezes 2, 6. Coloco o resultado aqui. E o sinal eu trago para cá também, para a operação, certo? E aí eu venho 4 menos 6. 4 menos 6 dá menos 2. Eu estava devendo 6, paguei 4, ainda fica devendo 2, né? Então, fica negativo. Menos 2 sobre 12. Ainda não acabou aqui, porque a gente viu na aula que as frações precisam ser simplificadas. Eu preciso ainda reduzir ela ao máximo para que ela seja uma fração irredutível, que não tenha mais para onde ir, certo? E como é que a gente simplifica? Dividindo o numerador e o denominador por um número igual. Então, qual é o número que eu posso dividir aqui e dividir aqui? 2. Posso dividir 2 por 2? 2 por 2 e 12 por 2, não é? Então, qual será o resultado aqui? 12 menos 2 dividido por 2, menos 1. E 12 dividido por 2, 6. Então, o resultado dessa operação é menos 1 sobre 6. Aqui fica irredutível, aqui não tem mais para onde ir. Então, esse é o resultado dessa operação aqui, tá bom? Então, vamos agora para a próxima explicação, que é multiplicação de frações. Essa é a mais fácil, é a mais tranquila. Como realiza a multiplicação de frações, gente? Independente, não preciso olhar se os denominadores são iguais ou diferentes. Eu só preciso multiplicar de cima com de cima e multiplicar de baixo por de baixo, tá vendo? Numerador com numerador, denominador com denominador. 7 vezes 5, 35. 2 vezes 1, 12. Pronto. Encerrou aqui porque não tem um número que divida 35 e divida 2, eles fiquem números inteiros. Tá bom? Então, encerrou aqui, check. Multiplicação, como é que funciona? Multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Divisão agora, próxima operação. Gente, divisão, ela é mais desafiadora um pouquinho só. O que eu tenho que fazer? Eu vou transformar essa fração em uma multiplicação para que eu possa fazer essa operação tão facinha aqui, ó. Então, vou transformar a divisão em a multiplicação para eu conseguir resolver de forma mais fácil. Então, como é que eu faço isso? Então, nós vamos pegar a segunda fração e inverter. E também inverter esse sinal de dividir para vezes, ok? Então, como é que eu inverto? Eu coloco o denominador no lugar do numerador e o numerador no lugar do denominador. Então, vamos lá? A primeira a gente conservamos a primeira fração, 9 sobre 5. O sinal vai mudar de divisão para vezes. E inverto
também aqui. Então, o 3 vai ficar em cima e o 1 vai ficar embaixo. Então, nós invertemos o sinal e invertemos a fração. Quando eu inverto um sinal de divisão, ele se torna multiplicação. Quando eu inverto um sinal de vezes, ele fica dividir. Quando eu inverto um sinal de menos, ele fica mais, tá? Menos e mais andam juntos. Então, se eu quero inverter o mais, ele se torna menos. Se eu quero inverter menos, não. E aqui, se eu quero inverter o vezes, ele vai se tornar divisão, tá bom? Então, agora eu já fiz o primeiro processo, conservo a primeira, inverto o sinal, inverto a segunda fração. E agora, como é que eu faço essa operação de vezes? Dessa forma aqui. Então, nós vamos aqui, 9 vezes 3 e 5 vezes 1. 9 vezes 3, 27. 5 vezes 1, 5. Essa fração já é irredutível, não tem nenhum número que eu divida 27 e 5 e gere um número inteiro, tá bom? Então, encerramos aqui, check. Esse é o resultado dessa operação, tá bom, meus lindos? Muito obrigada pela aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Voltem, refaçam cada exercício, façam exercício para casa. Tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito vocês. Bons estudos e até o próximo vídeo.